trazer aqui o professor Diego, né, que foi nosso aluno de graduação, formado em 2009, fez a residência em clínica médica, apesar de quase ter feito GO, né, É isso e mesmo. terminou em 2011, daí ele fez uma especialização em bioética, tem mestrado, né, em ciências da saúde, com ênfase em educação médica, mas, assim, o Diego, ele tem essa característica de que ele estava falando agora, né, ele trabalha na bioética e na ética médica, com os alunos, né, num eixo que eu considero muito importante aqui dentro da faculdade, que é um eixo novo e que está crescendo, e como eu disse, né, estava falando para o Diego no começo, com pessoas que pegaram isso assim, né, na unha para fazer, para levantar, porque eram poucas pessoas e conseguiram criar um eixo muito importante que vai do primeiro ao sexto ano dentro da Faculdade de Ciências Médicas, né? E além disso, né, o professor Diego também, ele vai lá, fica na outra ponta, naquele nosso PS, né, que todo mundo que passou por lá conhece, até eu tenho minhas lembranças de PS aqui, né, que são bem antes do Diego estar lá, né, acho que o Diego não tinha nem nascido, estava lá no PS. Mas é assim, Diego. Então, é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Então, como eu já disse no começo, as nossas aulas, elas ficam gravadas, depois elas vão para o YouTube, a gente pode acessar depois para rever algum conceito, alguma coisa, e até rever o professor Diego, né, que vocês estão tudo com saudade dele aqui falando. Então, é isso. Vou pedir para vocês colocarem todos os questionamentos, abraços, beijos para ele aqui, tudo no chat que eu transmito depois, tá? E depois a gente vai vendo como a gente conduz a discussão. Diego, a gente tem, o nosso horário vai até, assim, 11h30, meio-dia, tá bom? Mas você fica à vontade, o tempo é seu e o prazer é nosso de ter você falando de temas tão importantes, né, que eu acho que a gente precisa aprofundar mais, retomar mais, tá? Falando disso para os nossos alunos, tem aluno de graduação, tem residente, tem aluno de pós-graduação, professor, médicos daqui, tá bom? Então, o tempo é seu, a palavra é sua, e eu só te agradeço de estar aqui com a gente, tá bom? Nossa, professor, eu não sei nem, assim, não tenho nem palavras para agradecer. Muito feliz mesmo. Eu tenho um carinho muito grande pelo CAISM, né? Assim, eu acho que, enfim, foi interno lá. Professor, eu tenho um segredo que acho que a senhora não sabe, mas quando eu fui R2 da clínica, tinha uma entidade, né, que era o chefe dos residentes. Agora acho que não tem mais. Eu era chefe dos residentes, a gente pagava fogo, a gente fazia de tudo, né? E eu fiz uma proposta da gente passar como R2 da clínica na enfermaria de onco do CAISM. Eu que tentei fazer essa votação para a gente passar lá, porque é uma enfermaria, a Patob, a enfermaria de onco, são duas enfermarias muito ricas do ponto de vista clínico, né? Eu adoro, né, e tal. Mas a votação não ganhou, e aí a gente nem levou a proposta, professora, para frente, isso lá em 2009. Mas olha, eu tive, é um hospital que eu tenho muito carinho, tenho muitas lembranças boas dos professores. Maria Laura, eu tô vendo aqui. O Cássio, eu não tive o prazer, a sorte de ter aula com ele, que eu sei que os meninos adoram, né? Mas eu tive sorte de ter aula com a senhora, com a Gil, quer dizer, a própria Maria Laura me ensinou muito. Então, assim, eu tenho só a agradecer. É muito gostoso estar aqui mesmo, de verdade, assim. É, Bom, o que eu vim falar hoje para vocês aqui, eu vou. Pode começar a compartilhar a tela, professor, já? Pode, É. o tempo é seu aqui, o espaço é seu, você que Tá, manda. deixa eu começar a compartilhar. A minha ideia hoje, assim, eu quero passar uma mensagem para vocês hoje aqui, que é a de que a gente vai falar de moral e ética, em geral, pensa assim, nossa, lá vem, né, aquela pessoa falar de moral e ética, o cara moralista e tal. Tem vários recortes que a gente pode fazer para conversar sobre ética, né? O recorte que eu vou fazer hoje é um recorte pensando no raciocínio. Uma coisa bem prática. O que eu gosto, professor, o que eu mais gosto de fazer, né? E desculpa a gente estar falando assim com a professora Fernanda, que é mais fácil fazer como se fosse uma forma de diálogo do que, né, parecer que você está dando uma palestra. Mas o recorte que eu quero fazer aqui eu tenho uma pegada muito da ética aplicada à prática clínica, aquela ética que a gente aplica lá no pronto-socorro, no PA, na enfermaria e tal. Então, a mensagem que eu quero trazer aqui para vocês já é um spoiler e já é a conclusão que eu quero que vocês cheguem, é entender que o raciocínio moral, ele afeta as nossas decisões clínicas do dia a dia e como fazer
para tentar lidar com ele. Essa é a principal mensagem que eu quero passar aqui hoje para vocês. A minha ideia é, ao final da aula, vocês olharem e falarem assim, putz, nossa, afeta. E como afeta e como que eu faço para treinar isso? A frase clássica que eu ouvia e, enfim, vocês aí já devem ter ouvido é: "Ah, você não pode julgar". Eu quero que a gente tire isso da cabeça. Não existe o não pode julgar, porque a gente julga o tempo inteiro. O tempo inteiro. E é automático. Isso a gente vai conversar na aula também. Então não é uma questão de não pode julgar, é entender que você faz julgamento que é subconsciente, que isso afeta a decisão clínica, então como que eu faço para entender que eu estou julgando? Então essas primeiras preâmbulos, essas primeiras mensagens, né? A segunda mensagem que eu quero fazer é a gente não pode ter conceitos pré-determinados. E aí é outra coisa que eu queria dizer, quer dizer, o médico, ele muitas vezes faz diagnósticos por reconhecimento de padrão, por conceitos pré-determinados, por pré-julgamentos. Então isso é fundamental para a prática clínica muitas vezes. É isso que a gente chama às vezes do médico experiente. Às vezes a doutora Fernanda, a doutora Maria Laura, só de bater o olho já sabe o que o paciente tem. O que é isso? É um conceito pré-formado. O que a gente não pode fazer é o nosso, baseado em valores morais, você fazer um ato discriminatório. É isso que não pode. Agora, a gente entender que a gente toma uma decisão clínica baseada em preconceitos, isso é fundamental para a prática clínica, né? Então, eu queria, para quem não me conhece, né? Tem muita gente aqui que já me conhece, mas então é isso. Quem eu sou, né? Eu sou clínico geral. Gente, eu sei que todas as próximas perguntas, a pergunta vai ser o mesmo, só isso, tá? Então, só clínica, e depois só clínica, e depois só clínica. É isso, eu falo que eu sou só clínico geral, tudo bem? Sou apaixonado por isso, não quero fazer outra coisa da minha vida. Adoro a especialidade que é clínica geral, que é você tentar resolver problema. A gente gosta de problema por aqui, gente. É, tô assistente no pronto-socorro há 11 anos já, todo dia. Eu vou no pronto-socorro absolutamente todo dia. Fui supervisor do pronto-socorro por 2 anos, e aí o que a professora falou, eu fiz especialista em bioética e fiz mestrado em educação médica. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Eu mexo com 3 áreas que o pessoal acha que é bom senso, mas eu juro que não é bom senso, tem muito estudo, que é clínica geral, o pessoal acha que é bom senso, ética médica, o pessoal acha que é bom senso, e educação médica. Então, obviamente que todo mundo é livre para dar qualquer opinião, mas assim, a gente tem muita opinião embasada em literatura também. E aí eu quero trazer para vocês, para começar a nossa discussão aqui, foi o artigo que eu publiquei, foi na Medical Education, que é uma revista bastante importante, a segunda revista de maior impacto no mundo, e é um artigo interessante que eu quero trazer, porque foi um artigo feito aqui no Brasil, tenho muito orgulho de falar disso, na nossa universidade, na nossa instituição e com alunos da nossa instituição. Então, foi uma pesquisa qualitativa e que depois gerou uma grande discussão no mundo com podcast e tal, porque o pessoal falou assim, nossa, é isso mesmo que a gente encontra? É. E por que essa pesquisa foi legal de fazer? E aí eu vou trazer, foi uma pesquisa que a gente fez desenho, eu vou trazer um dos desenhos, que foi um desenho que foi feito quando a aluna estava no CAISM. Então, esse desenho o aluno fez quando ele estava no 6º ano, ele lembrou de uma experiência que ele teve no CAISM e aí ele contou para mim a experiência que ele teve no CAISM. Esse foi o desenho que ele fez, né, que o aluno fez. E aí olha que interessante, nesse desenho, o aluno contou uma história, era uma aluna mulher, né, em que ela ia induzir um aborto em uma paciente que tinha sido vítima de abuso sexual. Então ela precisava interromper a gravidez da paciente, uma paciente que tinha 32 anos com comprimido via vaginal, e aí, quando a aluna foi fazer o processo de interrupção, ela contando para a gente, é claro que é um recorte aqui da visão da aluna específica, né, gente? Ela entrou num dilema muito importante, porque ela sempre foi a favor do direito da mulher autônoma, da mulher ter direito sobre o próprio corpo, dela não acreditar que a mulher tem o direito de decidir sobre a gravidez, né? Só que a aluna tinha várias crenças religiosas que não deixavam ela fazer e praticar o aborto, mesmo com toda a assistência que ela tinha lá, com o médico residente, com o assistente e tal. E aí isso me ensinou a conversar sobre dilema ético e moral de um jeito completamente diferente. Porque a gente está acostumado a falar assim, pô, a gente tem conflito? Tem. Mas esse é um conflito que o aluno viveu dele, com ele mesmo, ninguém ficou sabendo, que surpreendeu ela naquele momento, e ela viveu um grande sofrimento através disso. E, inclusive, me ensinou a dar aula de ética, porque antes a gente dava aula de ética sobre aborto, né? A gente assistia todo mundo falar,
e é uma aluna que se dá aula no segundo ano, ela falava assim, óbvio que eu sou a favor do aborto, só que na hora de fazer o ato, a prática clínica, ela teve bastante dificuldade de lidar com esse momento. Você vê que discutir o aborto vai muito, muito além de muitas questões. Então, eu estou mostrando isso para vocês para mostrar a complexidade que é você conversar sobre o dilema moral. O que a gente discutiu nesse estudo? Que o dilema moral, o dilema ético da prática clínica que é vivenciado pelo aluno, e aí depois a literatura começou a discutir que como isso também é vivenciado por todo mundo, ele tem várias camadas. Então, não adianta a gente falar sobre autonomia versus beneficência, autonomia versus não maleficência. Na verdade, essa é só uma das camadas, a camada mais externa. Você ainda tem os conflitos internos do aluno, como que a gente viu aqui nesse desenho. Né? Ela desenhou aqui um óvulo e tinham dois caminhos, ambos caminhos tortuosos e cheio de interrogação. Né? E, e ela viveu um conflito que era dela, interno, e que ela não compartilhou com ninguém. E aí você tem essa camada do conflito, depois você tem um conflito que é o conflito que todo mundo conhece, que aí já é um conflito interno com externo, quer dizer, eu tenho uma coisa para fazer, mas o contexto não deixa eu fazer. E aí depois eu tenho um conflito que é um conflito entre o médico que eu quero ser e o médico que eu consigo ser, para daí vir os conflitos de princípio bioético. Ou seja, só para vocês entenderem o quão inconsciente é isso. Só para vocês saberem o desfecho dessa história, o médico residente ofereceu para a aluna ajuda para ela. E isso, na cabeça dela, trouxe mais sofrimento, por ela achar que ela era uma médica menos competente. Então vocês veem como conversar sobre ética é difícil, porque às vezes a gente fala assim, tem que dar mais suporte, mas às vezes você dá mais suporte, tem que saber como vai ser feito, porque pode ser pior às vezes isso na cabeça do aluno, só para vocês entenderem como o mundo pode ser complexo. Então começa a aula falando sobre isso e dando um exemplo de um tipo de conflito interno que a gente pode vivenciar na prática clínica. Mas aí eu já passo desse conflito para um outro, por exemplo, o que é o mais comum, que é o conflito do que eu acredito com o contexto, quer dizer, o conflito das restrições externas. Onde que a gente viveu isso? Na pandemia. Então, como que as decisões éticas afetam a prática clínica na pandemia? Todo mundo viu isso, né? A nota do Ministério da Saúde falando que a gente tinha que prescrever cloroquina, hidroxicloroquina, e de repente todo mundo no pronto-socorro ficou assim, putz, e agora? O que eu faço? Né? Eu prescrevo hidroxicloroquina ou não prescrevo hidroxicloroquina e etc. para os pacientes que eu estou vendo, sendo que o Ministério da Saúde, em teoria, o nosso chefe máximo, né, está mandando eu fazer isso. Aí você tem que aplicar o raciocínio clínico, né? Qual que é o raciocínio clínico? O paciente tem uma síndrome gripal, vai atrás da evidência. Qual que é a evidência que a cloroquina tem de que ela faz bem? Nenhuma. Qual que é a evidência de que a cloroquina quente que ela pode fazer mal? Bastante. Então, aí você fala, pô, Diego, então isso está resolvido? É simples? Então, não está resolvido, não é simples. Você é o médico que está na porta do pronto-socorro e o Ministério da Saúde está falando que você tem que dar cloroquina, mas todos os estudos mostram que você não tem que dar cloroquina. E aí, como que você resolve esse imbróglio? E vocês vivenciaram isso, né, da questão da autonomia do médico de não prescrever a cloroquina e etc, né? Então, vejam, o raciocínio clínico em si, ele muitas vezes, ele não só não vai ser suficiente, como ele vai estar sendo influenciado pelas decisões do contexto. Aqui eu estou colocando no contexto que é o órgão máximo, que é o CFM, pedindo para o médico fazer uma coisa que ele não concorda, muitas vezes. Quer dizer, teve médico que não foi atrás da evidência e concordava. Mas, em geral, os médicos que foram atrás da evidência não concordavam com isso. Então, deixa eu desmembrar um pouco e começar a trazer isso aqui para vocês. Aonde que os nossos valores, o nosso raciocínio clínico influencia na prática clínica? Assim, de verdade, gente, em todos os lugares. Em todos os lugares. Vamos conversar sobre por onde tudo começa. O raciocínio clínico começa na história, né? Aquilo que tinha história, hipótese diagnóstica, tratamento, HPM e tal. Já na história, você tem os valores do paciente que pode entrar em conflito com seus valores. É o caso do testemunho de Jeová, é o caso de valores políticos, é o caso de valores de gênero, de raça, né? Então, na história já entra o choque, muitas vezes o choque de valor. Enquanto você está fazendo a hipótese diagnóstica, também você tem isso. Então, é super conhecida a história, por exemplo, da mulher acima de 50 anos ser subdiagnosticada por infarto, porque a gente julga que geralmente é ansiedade, por exemplo.
E também vai afetar o tratamento quando, no caso da cloroquina, quando a gente teve o viés político, né, por causa da cloroquina e tudo mais. Então, quando eu falo de ensinar ética para a prática clínica, eu estou falando que eu estou tentando associar os três, e às vezes as pessoas ficam assim, poxa, mas você está falando de ser um médico empático e tal. Não, não, eu estou falando que, além de ser empático, além de se importar com o seu paciente, e além de você entender a evidência científica, e isso tudo faz parte, você tem que entender qual é o raciocínio moral que está acontecendo dentro de você. Então, agora sim eu volto para os gregos, para os nossos ancestrais, né? E falo: olha, a gente tem três raciocínios, né? A gente tem a episteme, que é o conhecimento necessário para a prática clínica. A gente tem a tecne, que são as habilidades técnicas. Aí vocês, cirurgiões, podem falar muito melhor do que eu, porque né, eu tenho, como o pessoal, eu sou destro, o pessoal fala, né, eu tenho duas mãos que não funcionam, só para examinar. E aí disso tudo vai vir a frônesis, que é a sabedoria prática. A sabedoria prática, aqui eu coloquei como quebrar as regras, aqui eu estava falando especificamente, por exemplo, da cloroquina. Como que eu faço para ter a sabedoria prática de ter um paciente que às vezes está brigando comigo para dar cloroquina para ele, e eu falar para olha, não vou dar cloroquina para você, e vou desobedecer também o Ministério da Saúde, e vou seguir o que eu... Não é só o que eu acredito, eu vou seguir o que está na evidência e o que é melhor para o paciente. Então, trazendo aqui exemplos para vocês, né? Então, eu tenho a técnica, eu trouxe uma figura antiga, né, aqui de um parto, provavelmente uma cesárea, aqui vocês vão poder trazer melhor que eu tô, vão poder dizer melhor que eu tô, né, explorando áreas que eu não conheço, mas aqui a técnica, eu trouxe a técnica cirúrgica porque é bem marcado que quando a gente faz residência de áreas cirúrgicas, a gente se preocupa bastante em adquirir técnicas adequadas associadas ao raciocínio clínico, isso, eu acho que isso é importante. E aí a gente tem episteme, que é o conhecimento é diferente de informação. A informação hoje ela está livre, está abundante, está na internet, o Google está no celular. Agora, se isso vai se tornar um conhecimento é uma coisa, o jeito como você vai usar esse conhecimento é outra coisa. Isso depende de você saber fazer um raciocínio probabilístico, isso depende de você saber hierarquizar hipóteses diagnósticas, isso depende de você entender quais são os julgamentos que acontecem enquanto você está fazendo uma decisão. E aí, trazendo aqui um pouco da questão da moralidade para fazer até um pouco, né? Todo mundo conhece o efeito Dunning-Kruger, né? Que é você achar que no começo você é um gênio, depois você perceber que tem muito mais coisa que você não é um gênio, aí de repente você perceber que você não sabe nada, nunca vai saber nada e acabou, né? E agora o que eu faço? De repente você, putz, começou a fazer sentido, e aí você entra numa curva que os gregos chamariam de ponderação. Gente, isso eu converso muito com o Denis, e acho que vocês conhecem o Denis do Departamento de Toque de Ginecologia, o filósofo. Eu tenho a sensação que depois dos gregos ninguém inventou mais nada, fica todo mundo tentando falar o que os gregos falavam de outra forma, só para ganhar dinheiro, entendeu? Eu sou muito fã dos gregos, mas eles falavam sobre esse negócio da ponderação, e, e a ponderação é isso, né? Você entender que você sabe alguma coisa, ao mesmo tempo você tem muita coisa para fazer e que nem tudo que você sabe é a verdade absoluta, né? Ou seja, a verdade, ela não existe, a verdade ela vai mudando. E aí como que você faz para tomar a decisão nesse contexto, né? Então, você tem o que a gente chama de medicina baseada em evidências, aqui eu usei o UpToDate, que todo mundo conhece, que te fala sobre a técnica e te fala sobre o conhecimento, só que aí na hora que você vai entender qual é os valores dos pacientes e as preferências dele aqui, aí começam a entrar os julgamentos morais, né? Então, eu acho que é importante a gente entender isso. E aí, no final das contas, como que a gente faz para tomar a decisão? Aí, quando não está complexo o suficiente, a gente traz a reação emocional, que é para mostrar para a gente que tem como dificultar um pouquinho mais. Esse primeiro gráfico que eu trouxe aqui ali em cima é para mostrar o tanto de artigo, de estudo que tem sido feito de como que a reação emocional afeta a nossa decisão. Tem vários estudos que mostram, por exemplo, que as nossas maiores decisões da nossa vida são feitas baseado em emoção, não é feito baseado em conhecimento, assim. É só lembrar, por exemplo, de quando a gente decidiu fazer medicina, a gente não sabia exatamente o que era medicina, né? Ou quando a gente decide, por exemplo, sei lá, casar, ou quando a gente decide morar em algum lugar, a emoção tá lá, é claro que a emoção tá lá. E aí, muitas vezes eu pergunto para os alunos e tal, eu falo assim, viu, o que você está sentindo? E o aluno me traz uma solução racional. E eu falo, não, é medo, é tristeza, é raiva,
todo professor que passa a visita aqui sabe do que eu estou falando. A gente consegue ver quando o aluno está com raiva da gente no olharzinho dele. Ele olha para a gente e fala assim: ah, professor, vou te matar porque você está falando isso. Então, assim como a gente vê medo, assim como a gente vê constrangimento e tal, assim como a gente percebe no aluno isso, o paciente percebe quando a gente está triste, o paciente percebe quando a gente está com medo, o paciente percebe quando a gente está frustrado, porque isso é uma coisa que é inerente do mamífero e do ser humano. Então, isso às vezes que a gente fala de que o médico não pode sentir, assim como o médico não pode julgar, também não faz sentido nenhum, porque a emoção ela vem de uma maneira muitas vezes imediata e inconsciente e ela vai afetar a nossa tomada de decisão. Então, além dos vieses políticos que a gente viu no Covid, por exemplo, também teve o viés emocional. Muita gente decidiu dar cloroquina e falou assim, mas eu estou frustrado, eu não vou dar nada. Como assim eu não vou dar nada? Como assim não tem nada para fazer para gripe? Então eu vou ter que dar alguma coisa. Vamos dar ivermectina, vamos dar cloroquina, vamos dar essas coisas, entenderam? E eu sempre falei isso para as pessoas assim, como assim não tem nada para fazer? Óbvio que tem coisa para fazer. Tem catéter de alto fluxo, tem prona, tem UTI, tem fisioterapia. Enquanto todo mundo falava que, olha, a gente não tem o que fazer para o Covid, eu falava, gente, é só ler. O que muda a história natural do Covid? Internar na UTI. O que tem na UTI? Equipe multidisciplinar e suporte. Então, assim, como assim não tem nada que muda a mortalidade? É que a gente, na sociedade moderna que a gente vive, a gente quer uma pílula que a gente tome e fique bom. Assim como a gente quer uma pílula da beleza, assim como a gente quer uma pílula da magreza hoje em dia, né? E aí, o médico criado nessa cultura, ele fica frustrado, ele fica angustiado, ele fica com medo. E isso, obviamente, impacta nas decisões dele lá na ponta, né? Aqui eu trago um autor que eu gosto muito, que é o Jonathan Haidt, e ele coloca nesse livro, por exemplo, ele escreveu o livro para tentar explicar a polarização das opiniões religiosas e políticas. Mas ele começa o livro falando dos 25 anos dele de pesquisa, mostrando que a maior parte das nossas reações morais surgem da emoção, surgem da raiva, surgem do medo, vocês já começaram a perceber, né, que tem uma rede intrincada ali de conhecimento científico, emoção e raciocínio moral. Então, uma vez conversando com um professor que é muito amigo meu e agora eu tenho pouco contato, mas eu tenho mais, que é o do professor Marcelo Schweller, ele foi paraninfo, patrono inúmeras vezes da nossa instituição. Eu falei assim, a gente vai chegar na conclusão de que o mínimo para ser médico talvez seja tanta coisa que talvez seja por isso que a gente fique tão preocupado, né? O que é o mínimo para ser médico, né? Que é isso, você tem que saber lidar com a emoção. E aí esse livro, que é um clássico da literatura, que eu estou trazendo, curtindo o desafio de ler ele, que é o Rápido e Devagar, mostra também que ele não foi um livro sobre medicina, então ele fala que as emoções afetam as nossas decisões do dia a dia, mas obviamente que também a gente pode supor que afeta o nosso raciocínio clínico. Esse livro Rápido e Devagar é muito interessante. Por que ele chama Rápido e Devagar? Porque a gente tem um raciocínio que é intuitivo e a gente tem um raciocínio que é deliberativo. Ou seja, a gente tem um raciocínio que é automático e a gente tem um raciocínio que é depois de alguma reflexão. E isso também vai acontecer com a moralidade. Eu tenho uma reação moral que é intuitiva. Então, por exemplo, eu, Diego, falando por mim, desculpem dar o meu exemplo, mas é que agora eu correria o risco de falar de outras pessoas, né? Mas é muito difícil falar que eu não sou machista, porque eu fui criado numa sociedade machista. Eu posso dizer que eu estou tentando não ser machista, mas em sendo criado numa sociedade machista, eu vou ter várias reações morais intuitivas relacionadas ao machismo. Então, para eu conseguir não ser machista, eu tenho que desconstruir reações inconscientes. E para isso eu tenho que observar. E para isso eu tenho a ajuda dos meus alunos, que puxam minha orelha quando eu sou machista, da professora Thais, por exemplo, que estava vendo aqui a minha aula comigo e puxa muito minha orelha quando eu sou machista, principalmente da minha irmã e da minha mãe, que eu tenho uma irmã mais nova, pediatra, linda, maravilhosa, que foi uma das pessoas que mais me deram broncas quando eu fui machista. Então, assim, só para vocês entenderem, tudo tá junto, né? Tá tudo junto. E aí a gente só consegue mudar isso através da reflexão e da prática reflexiva. E a gente vive numa sociedade que está tentando acelerar tudo. Acelerar tudo. Então fica tudo muito superficial e com muita pouca contemplação. Então, quando eu falo que eu tenho que chegar em casa e repensar quais decisões que eu tomei durante o dia, não é que é para eu pegar um chicote e começar a me autochibatar com sensação de culpa por tudo que eu fiz errado. Não, olha, o que estava influenciando a minha decisão naquele caso clínico? E como que eu faço para mudar isso
nos meus próximos casos clínicos? Eu acho que essa que é a grande questão aqui. E aí, obviamente que isso não saiu em nenhum lugar, isso é, né, fruto das pesquisas que eu fiz, de estudo que eu fiz, mas é mais ou menos isso. A tomada de decisão ela sai dessas 3 esferas. Do nosso raciocínio clínico, baseado em evidência científica, baseado numa boa história, baseado no exame físico, e eu acho que o raciocínio clínico ele é fundamental, junto com a técnica apurada, que muitas vezes a gente tem que ter, que cirurgião tem que ter, associado à ponderação dos valores que estão acontecendo e às nossas reações emocionais. A parte mais difícil é a parte automática que a gente faz isso, porque nas 3 esferas a gente tem partes que são automáticas e partes que são lentas, né? Então, há todo esse complexo de tomada de decisão é que os gregos vão chamar de frônesis, que é a sabedoria prática. Por isso que os gregos acreditavam que você não conseguiria ter frônesis quando você era muito novo, porque você precisa viver várias experiências, você precisa entender você mesmo, você precisa entender as suas emoções, você precisa entender. E na prática clínica, tem um médico, tem o paciente, tem os familiares do paciente, tem a equipe multiprofissional, então não basta você conseguir lidar com tudo que está acontecendo dentro de você, mas também tem todo o contexto que está influenciando, né, a nossa tomada de decisão. E aí, por fim, quando você decide o que fazer, você muitas vezes tem que desenvolver a coragem moral para fazer aquilo. O que não é simples, gente. Assim, ontem eu estava discutindo com os alunos do terceiro ano, quando eu recebo uma. Imagine, né? A professora Fernanda estava falando do pronto-socorro cheio. Quem já foi no nosso pronto-socorro sabe que ele é muito cheio. O que aconteceu no Covid de você ter que escolher um leito de UTI para 10 pacientes que têm indicação, é o nosso dia a dia há 11 anos que eu estou lá e provavelmente já era o nosso dia a dia antes, né? Então, a coragem moral que você precisa ter quando chega um paciente falando que ele tem uma ordem judicial para internação de paciente que não tem indicação. E aí você vai falar, olha, esse paciente não tem indicação de UTI, tem outro paciente que tem mais indicação e que é prioridade. Então, decisões difíceis exigem coragem. E a coragem, ela é treinável. E a parte boa que eu trago para a gente aqui é que tudo isso que eu estou falando, ele é treinável. É que você vai precisar refletir e vai precisar se dedicar. Mas ele é treinável. O raciocínio clínico é treinável. Entender, educar as reações emocionais é treinável. E entender a sua reação emocional, moral também é treinável, desde que você seja uma pessoa aberta para isso. Eu vou trazer mais um caso que é da época do caísmo aqui, agora já não um caso de aluno, né? Minha irmã ela foi residente de pediatria, ela passou na neonatologia. Um dia eu estava jantando com ela e tal, e professor de ética, né? Eu falei, putz, eu achei que em casa eu era só irmão, né? Mas não, a minha irmã veio com uma pergunta enquanto a gente estava jantando, eu estava lá no meio da minha garfada boa do meu bife, e minha irmã mandou: Di, posso te fazer uma pergunta? Não, pode, claro que pode. O que você acha de passar sonda nasointeral em um bebê que tem anencefalia? Aí eu olhei, eu falei, puta, mas assim, né? No jantar, eu posso acabar o jantar, pensar um pouquinho para a gente começar a conversar, né? Tá, isso é uma pergunta que se faz assim, né? Mas é uma pergunta que, para trazer uma ideia da complexidade que é, né? Vocês que devem viver esse mundo mais. Eu fiquei imaginando assim, um casal que teve uma gravidez desejada, e aí em que momento que o diagnóstico da anencefalia foi feita? É, em que momento, como que foi fazer esse parto? Quer dizer, deve ter tido vários momentos difíceis até o momento em que o bebê nasceu, e aí depois que o bebê nasceu, vários momentos difíceis para entender prognóstico e tudo mais, para aí você tentar entender se você deve passar sonda nasointeral, porque a principal coisa é tentar entender se esse bebê sofre ou não de fome, né? Então, eu trago esse exemplo aqui, é óbvio que essa é uma situação extrema, mas para a gente entender assim, tem muita decisão técnica e muita decisão moral nessa discussão. Sem contar que só de olhar a foto a gente já começa a ficar movimentado afetivamente, né? Assim, é impressionante como a gente se movimenta afetivamente. É claro, com criança, com mulher grávida, com idoso. Por quê? Porque a gente foi criado numa sociedade que tem um contexto cultural e um contexto moral, e por isso que isso vai afetar.
Aqui agora eu vou mexer num vespeiro, né? Um vespeiro que isso aqui eu estava conversando muito com meu irmão, que é ginecologista, e eu não tenho muito medo de mexer com vespeiros, mas eu estava discutindo com ele, né? Imagine a seguinte situação: você é diretor de uma unidade de emergência referenciada. Eu estava conversando ontem isso com os alunos, né? De um hospital quaternário de um estado de São Paulo durante a pandemia de Covid-19. Não sei se vocês conhecem assim, né? E na escala de unidade de emergência, você tem, é para ter 5 médicos, mas tem 3. Na sala de emergência cabe 2, tem 4. Na sala de observação cabe 6, tem 6 entubados. Aí você tem várias macas de paciente não Covid. Enfim, já entenderam o cenário, né? E aí uma médica, esse é o cenário do dia a dia, né? Desse pronto-socorro factídico. Uma médica descobre que está grávida, né? Uma gravidez desejada e tal, está com 8 semanas. E aí, você está no Covid. E aí você afasta ou não afasta, né? E quando eu estava conversando isso com os alunos ontem, e foi o que aconteceu quando eu conversei numa reunião de ginecologia uma vez e tal, a reação imediata é, obviamente, afasta, até porque teve lei com isso e tal, não sei o que lá. E a discussão começou a ficar em torno da autonomia e tal, mas o que foi interessante foi assim, obviamente, a paciente grávida, a mulher grávida, tem um risco aumentado de morrer por Covid. E aí, quando eu estava conversando com eles, eu falei assim, gente, mas aonde que sai essa informação óbvia? Aí os alunos olharam para mim e falaram assim, ué, professor, não é óbvio que mulher grávida é paciente de risco para morrer mais de Covid? Falei, olha, o médico, em geral, ele faz assim, será que morre mais de Covid ou não? E aí eu falei, a gente tem que ir para a literatura. E aí a literatura tem vários artigos mostrando para gente que a mulher grávida ela não tinha um risco maior de morrer do que a população, é diferente da pessoa que tem comorbidade, do que a população geral para morrer de Covid. E aí você fala, pô, Diego, mas então da onde que vem essa questão da gente afastar a mulher grávida do atendimento do Covid, né? E quem tiver com raiva de mim, por favor, não me bata, ainda bem que é a distância, né? Que eu já vou terminar, espero terminar, não batam em mim. Mas olha que interessante, porque esse artigo que saiu no English, ele tem uma frase que é fundamental, né? Quer dizer, os dados presentes não sugerem um risco aumentado de doença grave de Covid em mulher grávida, como foi observado na influenza. Essa frase é fundamental. Por isso que não basta ler artigo, não basta você. Você tem que saber interpretar. Eu acho que a grande segredo está nessa frase, né? Então, aí começaram a sair outros artigos, né? Aqui no Jornal Americano de Obstetrícia e Ginecologia dizendo a mesma coisa, que não tinha maior gravidade em mulher grávida, não tinha maior número de paciente morrendo, mulher grávida, né? Mas, olha só que interessante, depois vem sempre uma vírgula, gente, sempre vem uma vírgula depois, falando, mas os riscos não devem ser subestimados. Aí é óbvio que enquanto eu tô falando disso, né, falando essa aula, o pessoal já tá. Olha os nossos pré-julgamentos. Porra, o Diego é contra, o Diego é contra, o Diego acha que a mulher grávida tem que ficar lá se arriscando e acabou, o Diego é insensível, não tem coração e tal. Não, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando para vocês é assim: aqui tem dois tipos de raciocínio que fizeram, provavelmente, o Ministério da Saúde, etc., usar. Decidir por que a mulher grávida não podia ficar na linha de frente de atendimento, etc. O primeiro raciocínio é o raciocínio de que a verdade não existe. Ou seja, apesar de alguns estudos estarem mostrando que a mortalidade não é maior em mulher grávida, a gente sabe que esses dados podem mudar quando a gente fizer um estudo populacional muito maior. Segunda coisa, a gente sabe que outras infecções virais, de fato, as mulheres grávidas sofreram mais, morreram mais por causa disso, como no H1N1, como em outros casos de H2N3, etc. Então, e aí a gente vai para o raciocínio moral, que é a mulher grávida, culturalmente, é um bem precioso. É um bem precioso. Então, sim, você vai ter um pouco mais de cuidado antes de sair por aí falando que você pode liberar a mulher grávida para sair atendendo e tudo mais e tal. E aí você gera um problema sistêmico ao povo, as mulheres serem afastadas dos serviços por causa do coronavírus, etc. e tal.
esse problema é um problema que está gerado porque a gente não resolveu que, ao dar a licença maternidade, a gente tem que criar condições no trabalho para que a mulher tenha a sua própria licença. Entende? Isso não está no âmbito da saúde da pessoa lá. Então, uma das piores crueldades que pode acontecer é a mulher grávida estar lá e ela começar a se sentir culpada porque ela vai ser afastada do serviço. Quer dizer, isso é uma crueldade sem fim. Então, veja, gente, por que eu estou falando isso? Porque claramente a evidência científica e a medicina baseada em evidência não é suficiente para a tomada de decisão tanto da prática clínica individual quanto da prática clínica coletiva. Você também precisa ponderar os valores daquela cultura e você também precisa saber entender quais são as reações que isso gera. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu não trouxe nenhum caso mais específico, mas espero que vocês não estejam muito irritados comigo, que vocês tenham entendido a mensagem, né? A questão aqui é toda de você entender que sim, a gente tem uma reação emocional, uma reação moral que afeta a nossa decisão clínica e que a gente precisa treinar isso e que a gente precisa refletir sobre isso. Então, não é um artigo que você lê que saiu numa grande revista que vai te trazer a verdade, né? Então, a gente precisa refletir bastante sobre isso. É isso, professora. Eu não sei se eu atendi as expectativas, espero que vocês tenham gostado. Eu não costumo dar aulas grandes, porque eu acho que a gente dispersa bastante, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante aqui. Eu vou parar de compartilhar a minha tela para a gente poder conversar. Diego, desde já, super obrigada. E assim, não é que a gente gostou bastante, a gente fica com a atenção presa, porque a gente fica fazendo várias reflexões, né? E enquanto você vai falando, a gente vai trazendo para as próprias experiências como médica, como professora, como paciente, né? Porque essas reflexões, né, elas vão se misturando mesmo, né? E todas essas sensações, essas emoções vão se misturando e formando o que a gente é, né? Então, eu acho que é uma coisa muito, muito bacana mesmo trazer essas reflexões para a gente. E eu queria aqui, né, publicamente fazer um agradecimento ao Denis, né? O Denis é nosso colega aqui, né? Aqui ele trabalha numa outra parte, mas ele é um filósofo, ele já deu aula aqui no departamento, e foi com ele que eu falei, né? Quando eu falei, ó, a gente precisa trazer mais coisas da bioética para cá, e ele que me sugeriu falar com você. Então, eu queria publicamente agradecer o Denis por toda essa conversa que a gente tem aqui dentro. E assim, Diego, olha, a gente tem muitos abraços aqui, né? A Ingrid, né, que falou desse efeito, acho que foi daquele efeito de aumento lá do conhecimento, Isso. né? Isso, que ela falou que acontece na graduação, e Ingrid, isso acontece na vida da gente, tá? Na graduação é só um pedacinho, acho que na parte do conhecimento, como médico, tudo, mas acho que esse efeito, depois eu passo para você comentar, então, e eu vou já passar aqui mais uma questão que o Cássio trouxe, né, de como, o professor Cássio, como utilizar esse julgamento moral como ferramenta em favor das pacientes, né, relação médico-paciente e relação entre médicos. Então, eu já vou passar essas duas questões para você, doutor João Luiz, né, nosso professor aqui da obstetrícia, falando que são inquietações, reflexões instigantes, dando os parabéns para você. Mas eu vou passar essas duas questões aí da Ingrid e do Cássio para você, e aí a gente continua conversando, pessoal, e escrevam aqui, tá? Obrigado, professora, obrigado. Antes eu queria comentar, assim, não estava no roteiro, mas uma coisa que a senhora falou, porque teve essa semana a discussão de profissionalismo na faculdade, né? E a senhora fez um comentário que é muito pertinente, que é isso vai trazendo para a gente o que a gente é. E na educação médica, hoje, o objetivo é justamente ajudar o aluno no médico que ele quer ser, e não a medicina que ele quer fazer, mas qual que é o médico que ele quer ser. E é isso mesmo, né, professora? Quer dizer, quem é o médico que eu quero ser? Né, além do qual é a medicina que eu quero fazer, né, mas qual é o médico que eu quero ser. Então, genial, assim, adorei o comentário e tal. Queria agradecer, né, de novo, o professor João aí pelo comentário. O efeito do gráfico que a gente mostrou ali, eu acho que eu só mudaria aquele gráfico para colocar que é isso que a professora falou. Isso daí, ele vem em ondas, né? Tem hora que você se acha muito, e tem hora que você acha que você tem pouco conhecimento, etc e tal.
Eu acho que tem uma questão aí que é quando você, aquele negócio de quanto mais você estuda, menos você sabe, você tem que saber dosar a simplicidade. Aqui é, um, um conhecimento que eu vou compartilhar com vocês, que aí o Denis, depois, quem tiver curiosidade, ele provavelmente tem muito mais know-how para falar sobre isso do que eu, mas eu falo muito pouco em humildade, porque do ponto de vista de origem das palavras, humildade vem do humus, que é como se você tivesse por baixo, né? E simplicidade, que é mais ou menos o que a gente quer dizer, que é você ser uma pessoa que reconhece que você pode estar errado, que você reconhece que tem mais conhecimento do que você tem e tal. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? O fato de você entender que você estuda e que você sabe, não significa que você sabe tudo. Aliás, essa é uma das frases, professora, que o aluno usa, que eu falo que é uma das maiores delírios de grandeza que existe, que é hoje eu não estudei tudo o que eu tinha para estudar. Porque eu falo que você tem que ter um Tá. delírio de grandeza muito grande para achar que você vai estudar tudo que você tem para estudar em um dia, né? Ou um delírio de poder, né? Porque, obviamente, o que é o tudo, né? Então, é isso, você saber dosar. Eu falo para uma outra brincadeira que eu faço bastante para o aluno, que é assim, eu sou bom. Aí eles ficam olhando assim, nossa, você se acha? Não, eu sou bom, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu me esforço muito para ser bom no que eu faço, entende? Então, eu acho que é essa que é a grande questão. Você pode ter a sua autoestima no lugar, você pode achar que você é bom, você pode achar você suficiente, desde que você entenda que isso não quer dizer que você não tem que estudar muito ainda, que você não tem que aprender muito ainda, que você não tem que. E aí essa curva ela vai oscilando. Porque é quando você adquire a sabedoria para entender que você não sabe tudo, que tem muito para saber, e que ainda que você tenha aquele conhecimento, esse conhecimento ele vai ser aplicado de modos diferentes em momentos diferentes, né? Que as coisas são maiores do que elas parecem que são. E quando você achar que você sabe alguma coisa, vai vir uma outra verdade, que foi o que aconteceu com gripe, né, professora? Quando eu formei residência de clínica, eu nunca achei que ia estudar gripe. E de repente, vem o Covid e nos últimos 2 anos, o que eu mais estudei na minha vida foi gripe. Eu queria estudar lúpus, endocardite, etc. E de repente o que você vai estudar é gripe, né? Então, eu acho que é isso que é interessante. Respondendo ao professor Cássio, aliás, muito feliz, é muito bom, tá? Eu sempre fico muito feliz de contar com o professor Cássio. Eu acho ele brilhante e tal. Ó, eu vou tentar responder com um exemplo prático, que é o meu exemplo do dia a dia, né? Que é, por exemplo, é, uma mulher de 60 anos que chega a dor no peito. Isso é que eu falei na aula. Isso é a nossa realidade de prática. Então, o que vai acontecer? Eu já sei que na minha cabeça e na cabeça dos alunos, do exente, assim, mas será que não é ansiedade? E é incrível que, às vezes eu falo pro pessoal, Diego, chego com dor no peito, sou um homem sem comorbidade que fui na academia. O primeira hipótese diagnóstica não vai ser que eu levantei supino e estou dolorido. A primeira hipótese diagnóstica vai ser infarto. Agora, se vier uma senhora de 60 anos, a primeira hipótese diagnóstica vai ser síndrome de ansiedade. Aí você fala, oi? Quando no pronto-socorro, na verdade, o infarto deve ser pensado sempre que qualquer pessoa tiver dor no peito. Então, como usar esse julgamento moral a favor primeiro, entender que talvez o seu julgamento moral esteja afetando para você usar a favor. Então, hoje, quando os alunos conversam comigo, quando eu vejo que é uma mulher de 60 anos com dor no peito, mesmo que eu ache que seja ansiedade, eu já penso assim, mas pode ser isquemia, pode ser isquemia silenciosa, pode ser. Então, eu evito que eu tome uma decisão precipitada. Vamos colocar assim. Então, eu acho que o primeiro passo é você entender qual que é o pré-julgamento moral. E o segundo passo é você ativamente. Não é que você faz a mais, você está zerando, né? Porque você faria menos. Você ativamente investiga mais, que é para não deixar isso acontecer, não deixar o fato daquela pessoa trazer julgamentos. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tudo bem? Uma vez eu estava discutindo com um aluno na porta do pronto-socorro. Mas isso aqui é um homem branco, machista, estúpido, ridículo mesmo, professor. Aí eu olhei e falei assim, então, mas ele está com cálculo renal e está com dor. Então, assim, isso acontece em todas as esferas, entendem? Assim, e aí, putz, entendi que eu tô tendo um viés.
A gente chamava isso, há uns anos atrás, e a gente ainda chama de transferência contra transferência, quando eu quero cuidar a mais ou quando eu quero cuidar a menos de um paciente, a depender das experiências prévias que eu tinha, né? Eu acho que é você entender isso, não sei se o professor Cássio conseguiu entender a minha ideia, mas para você fazer o movimento de oposição, né? Movimento de oposição, esse é o primeiro motivo. A segundo motivo tem muita gente que diz que empatia não existe. Que empatia ela não existe no sentido de conceito teórico, né? E aí eu já li vários artigos falando que a empatia seria uma emoção moral. Então, eu acho que a empatia na prática clínica, agora eu estou falando eu acho, tudo bem? Então, toda vez que eu for falar uma coisa, opinião minha, eu coloco eu acho, quando é de coisa que eu li, eu falo que coisa que eu li. Eu acho que a empatia na prática clínica é justamente você fazer esse movimento em direção ao paciente quando você perceber que os seus julgamentos morais podem estar afetando negativamente no cuidado. E quando o seu conhecimento moral tiver tiver muito além, por exemplo, eu adoro cuidar de senhorinhas de 90 anos e tal. E às vezes fica muito assim, putz, é um mimo e tal, mas isso evita que eu faça um raciocínio clínico mais apurado. Então, dos dois lados, eu preciso fazer um movimento contrário para vir para a atitude mais ponderada, que é a atitude do meio, a atitude do equilíbrio, nem para um lado, nem para outro. Acho que é assim que a gente pode usar a favor do nosso paciente, professor Cássio. Eu tô vendo aqui, né, professor, que o professor Cássio respondeu aqui, né, pra gente, né? Reconhecer que o julgamento moral, transferência, empatia existem sempre nas relações humanas e dosar ponderação. É exatamente isso que eu acho. Ficar atento, né? Ficar atento, porque a parte mais difícil que eu acho disso tudo é que tem muita coisa que fica no nível inconsciente, né? E aí você tem que trazer para o nível consciente. Do ponto de vista de educação, para o aluno, mas a gente fala para o aluno, mas a gente aprende muito, né? Então, trazer espaços na graduação em que você possa conversar sobre isso, né? Então, por exemplo, eu acho uma reunião de departamento, apesar de ser óbvio, eu acho genial, porque é um espaço de troca de ideias. Tem, né, várias disciplinas que ainda não tem uma reunião estruturada de departamento em que você possa discutir uma decisão difícil, em que você possa colocar, né, e aí, de novo, não é colocar a sua ideia sem julgamento, mas é colocar a sua ideia sabendo como que o seu julgamento está afetando a decisão clínica, e aí a gente ter paciência para, né, discutir a ideia, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que é isso que você falou de trazer, né, de tentar tanto o que está aqui embaixo trazer para cá, mas o de cima trazer também, né, porque às vezes a gente é over em umas coisas e outra coisa você já tem realmente algum preconceito negativo, né, então eu acho muito bacana, né. A Maitê falando aqui, né, falando que as suas reflexões, né, fazem repensar a ética no cotidiano e sempre ensino muito. Eu vou perguntar uma coisa para você perguntar, assim, também discutir, né, essa questão, muitas vezes, dessa frustração do médico, sabe? Eu trabalho num ambulatório, né, que eu herdei do professor João Luiz, que é um ambulatório de gravidez na adolescência, né, e que muitas vezes a gente não tem um remédio para dar, né? Não tem uma pílula para dar para resolver aquela situação. Tem várias situações de gravidez até são planejadas, que tem uma rede de apoio legal, tudo, mas às vezes a gente lida com algumas situações muito difíceis. E eu sinto, né, que existe essa dificuldade, né, às vezes é um ambulatório que alguns residentes gostam muito, outros não gostam nem um pouco, porque você se frustra, porque você não tem um remédio para resolver aquele problema, porque é uma situação social muito complicada, né, várias questões de relações de poder, e a gente acaba ficando muito limitado no que a gente consegue trabalhar, mas trabalha com uma redução de danos mesmo, a assistência social tem uma função muito mais importante do que eu, e trabalha com essa frustração, né, e eu achei muito legal, e eu tento conversar bastante, né, sobre esse medo, sobre essa ansiedade e essa frustração que a gente tem de não conseguir resolver algumas coisas, né, então, eu achei muito legal essa sua fala, né, de muitas vezes o médico, é muito mais fácil eu operar, eu fazer o parto, saio com o parto, faço o print da placenta, tiro foto, isso é lindo, todo mundo gosta.
Mas pegar aquele caso ruim, que teve um abuso, ou que a gente descobriu o abuso depois, e está seguindo uma gravidez, que tem uma relação de poder horrível com aquela menina, tudo isso, já horrível já é um julgamento meu, né? Mas que, então, assim, queria que você comentasse um pouco mais dessas situações, né, que nós médicos enfrentamos, né, e que fazem parte do nosso ser médico, do médico que a gente escolhe ser e trabalhar com essas situações, né, difíceis. Um exemplo da minha vida, né, que é esse ambulatório. Nossa, professora, muito, é muito gostoso ter essa conversa com pessoas, né, tão sabidas, assim, é isso, a frustração, uma vez quem me ensinou isso, numa dos estudos que eu estava fazendo, foi uma aluna que falou para mim, o senhor sabe, né, professor, que a raiva é uma frustração não resolvida. Eu falei, oi? Eu parei, eu olhei e falei, nossa, calma, aquilo me descolou na hora, eu falei, nossa. E é verdade, né? Assim, na hora que você vai estudar as emoções e que você vai entender o que que é a raiva, né? Você tem a raiva, o ódio num extremo, e no outro extremo você tem aquela irritação, aquela frustração, aquela coisa que está lá no começo. O fato é que ambas elas agem no lobo frontal e fazem com que a gente desfrontalize. É óbvio, em intensidades diferentes, mas a gente de fato dá uma desfrontalizadinha quando a gente é frustrado. Então, a primeira coisa que eu queria comentar, professor, é assim, eu acho que, é claro que eu não tenho a ilusão de achar que todo mundo vai virar mestre em emoção, mas eu acho que quando a gente entra para a cultura médica, é óbvio que a gente se emociona demais, que a gente se afeta demais, e o fato da gente se distanciar da conversa, da afetividade, acho que é muito prejudicial, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que entender. Então, eu não quero que ninguém vire um especialista, mas saber que a raiva pode tirar o seu poder de frontalizar as coisas, e aí, portanto, a sua frustração pode impedir que você entenda a situação como um todo. Isso é muito ruim. Então, primeiro eu vou falar do exemplo da minha prática do dia a dia para ir até a sua. A minha prática do dia a dia é o pronto-socorro, que é um dos ambientes mais frustrantes que tem. Os alunos que passam lá falam sobre isso, a senhora já passou, ela sabe do que eu estou falando, que é você estar lá naquele pronto-socorro e de repente você sentir que não importa o que você faça, vai estar sempre ruim. Não importa o que você faça, vai estar sempre ruim. E aí, quando eu converso com os alunos conscientes sobre isso, eu falo assim: o que que você chama de ruim? Só que aí você descola a pessoa e começa a trazer ela para a prática reflexiva, né? O que que você está chamando que é ruim? Qual que é a expectativa que você tem para a gente tentar entender de onde vem a frustração? Ah, professor, a minha expectativa é que esse pronto-socorro esteja sem nenhum paciente. Eu falo, gente, vamos lá. Hospital das Clínicas, 6 milhões de habitantes. Assim, então talvez seja uma questão de você minimizar a expectativa, né? Vamos colocar assim. Aí, pô, não, professor, a minha expectativa é cuidar bem dos pacientes e as macas ficam no corredor, etc e tal. Então, aí a gente está falando de duas coisas. Você tem uma expectativa com relação à estrutura, e aí realmente a luta pela estrutura melhor você não vai conseguir fazer aqui nesse ambiente agora, você vai conseguir fazer em outro ambiente depois. E aí você tem que definir como que você vai fazer isso, se você, como residente, você vai fazer greve porque você quer uma estrutura melhor, ou se você vai fazer uma carta para o superintendente, ou se você vai fazer uma carta para o governador, enfim, você vai ter que lutar por essa estrutura de algum outro jeito. E a outra coisa é que você tem que entender que essa estrutura não vai te impedir de você cuidar bem do paciente. Bem aqui é o melhor jeito possível naquele momento. Mas uma coisa que me ensinou a estar no pronto-socorro todo dia é eu entender que é, sim, você consegue em ambientes desafiadores mudar a vida das pessoas. Você consegue ser um fator de mudança na vida das pessoas. Ainda que esse fator de mudança não seja você trazer a pessoa para o mundo ideal, né? A melhor maca, a melhor internação. Mas só o fato de você ser fator de mudança na vida de uma pessoa, isso traz sentido para mim como médico. E falando isso, gente, depois de assim, eu tenho minhas crenças religiosas e tal, então sempre um pronto-socorro, e ver gente morrer todo dia, etc., faz, entendeu? Muda o karma, faz você questionar um monte de coisa, né? Mas, depois de entender que, primeiro, eu sou só um, segundo, eu sou ser humano, tem muitas coisas que não estão sob meu poder, eu pensei assim, então tá, qual que é a minha missão real, né? Aonde que eu consigo influenciar real? Poxa, e aí eu ressignifico, né? Acho que a palavra é essa, professora, é ressignificar o que é o meu poder de ação.
Então, quando eu estou no ambulatório, aí falando sem saber, claramente, né, professora, porque a senhora começou a falar, eu já comecei a ficar com o coração apertado aqui, né, de atender mulher grávida, adolescente e tal. O contexto você não vai conseguir mudar, porque é um contexto social. É, isso não deve te impedir de chamar assistente social para ajudar no contexto social. Então, você pede ajuda, mas você, médico, não vai mudar o contexto. Eu acho que o poder que você tem, na verdade, é de tentar modificar e ajudar aquela pessoa naquela situação e entender que isso é suficiente para aquela pessoa, porque cada pessoa que você muda o mundo, você cumpriu uma missão melhor. É nisso que eu acredito, apesar disso, às vezes o pessoal fala, Diego, isso é uma visão poliana. Eu falo assim, você sabe que eu trabalho num PS, né? Então, assim, é isso que me movimenta todo dia, é isso que faz com que eu deixe, que eu viva com uma visão empática. Mas eu não tenho ilusão de que sou eu que vou mudar o contexto. E se eu for mudar o contexto, eu tenho que correr de outras coisas. Eu tenho que tentar ser secretário de saúde, eu tenho que ter contato. Eu acho, às vezes, professora, que a gente que está na ponta, lá no ambulatório, atendendo a pessoa, muitas vezes o que está acontecendo no contexto rouba a cena. E aí eu esqueço que tem uma pessoa. Não é que eu esqueço, mas a pessoa que está na minha frente, ela sai um pouco de foco, sabe? E aí eu fico pensando, poxa, mas o contexto é uma merda, o contexto é uma merda. Eu falo assim, não, não, mas calma. Foca um pouco naquela pessoa, porque aquela pessoa tem uma hora que ela vai olhar para você e vai falar para você se aquele encontro é o encontro que modificou a vida dela ou não. E eu me alimento disso. E aí depois isso me alimenta a tentar mudar o contexto. Mas o indivíduo no indivíduo, o contexto no contexto, entendeu, professora? Então, entender os julgamentos morais, entender que existe uma coisa que é do contexto, existem coisas que são indivíduo, existem mundos se encontrando aí, isso me ajuda a lidar com expectativas, frustrações e etc, né? Entendeu, professor? Assim, não sei se foi claro, às vezes eu tenho medo de estar falando muito. Achei ótimo. E a gente que faz obstetrícia ainda tem a vantagem de ter esse encontro repetido. Então, quando você trabalha com assistência pré-natal, que aquela pessoa você pode ouvir uma vez e talvez essa liga, essa empatia não tenha sido tão grande, porque uma gosta de mim, a outra gosta do assistente social, a outra gosta do professor Rodolfo, que trabalha lá comigo. Cada pessoa vai encontrar uma pessoa que ela se identifica mais. E ela volta. E se naquela primeira vez ela não conseguiu colocar algumas coisas, ou a gente não conseguiu também, talvez, trazer alguma coisa mais positiva para ela, ela volta. Então, assim, na obstetrícia, na assistência pré-natal, eu vejo isso como uma coisa muito positiva, porque a gente consegue ter essa relação médico-paciente de uma forma bem boa, porque você tem esses retornos e que se tornam mais frequentes, e ela se encontra com a equipe, tá? Então, eu acho que é isso. E isso, você falou uma frase que, às vezes, eu converso muito com a Dalva, né, que é nossa assistente social, né, não tem bom. Tem caso que não tem bom, mas dentro daquela coisa toda meio destruída, a gente vai tentar achar onde a gente pode ajudar, pensando naquela pessoa que está lá, né? Então, aí vai assistente social, vai psicólogo, vai o médico, vai todo mundo lá, a gente vai tentar, na medida do possível, acolher, né, e trazer aquilo da melhor forma possível, porque não é um mundo perfeito, mas é dentro do possível. A Cristiane Talvez colocou desculpa, várias professora, coisas. ou Não, desculpa. talvez o bom seja você conseguir aliviar, né? Depende do que você chama de que é bom, porque às vezes a gente tem uma expectativa muito alta pro bom, né? E Sim, desculpa te incomodar, te interromper, professora, mas a senhora estava falando, estava lembrando assim, quase todos os alunos que eu pergunto, e eu tô parando de perguntar porque é uma pergunta que eu percebo que gera um pressionamento no aluno, de o que você vai fazer depois, né? Depois de se formar médico e tal, né? E você percebe nitidamente quando o aluno fala que vai fazer ginecologia, que ele fala meio que com medo de falar para você que vai fazer ginecologia. Eu não sei se os residentes já passaram por isso quando eles eram alunos, assim. Ia falar para os professores que ia fazer ginecologia, falava com medo, como se ginecologia fosse, né, assim. Obviamente que só para a gente testar o nosso pré-julgamento, né? E aí eu falo assim: vocês têm ideia de que ginecologia é uma especialidade muito bonita? Assim, do que envolve ser ginecologista e tal, não sei o que lá. Eu lembrei disso porque você estava falando do relacionamento médico-paciente que o ginecologista tem, né? Então, só que aí o aluno fala assim, aí o outro aluno fala, e cirurgia? Eu falei, também é bonita. Eu falo assim, gente, cara, ser médico é muito legal. É que isso não impede que a sua área vá ter um monte de sofrimento, você entende? Então não tem por que você ter qualquer tipo de constrangimento ou vergonha de falar qual é a especialidade que você é, né? Mas os alunos de vez em quando têm, porque de vez em quando só é legal falar que você vai fazer neurocirurgia, sabe assim? Você fala, não, cara, não é, tudo é legal, né?
que ainda bem que tem gosto para tudo, né? Diz que o mundo é bonito porque é variado, né? A Cristiane Correia, né? Cristiane colocou várias coisas aqui, né? Sobre essa parte de... Eu tô correndo aqui porque a gente já tá... Você vê que a conversa vai longe, se deixa a gente fica até 1 hora aqui conversando, né, Cristiane? Então, essa coisa de ser treinável, né? Todas essas questões que você colocou, que a gente pode aprender, né? Eu, assim, eu estou numa fase que, assim, eu tinha um monte de meta e agora eu quero aprender mais coisas. Quem sabe eu vou fazer um curso de bioética, aí vou trabalhar com vocês aí mais para frente, porque eu acho que a gente não pode parar de estudar. Se parar de estudar, enferruja, né? Então, aí, mas fala um pouquinho dessas questões que a Cristiane colocou aqui para a gente também, né, de ser acolhedor, empático, de tudo isso, né, do médico que eu quero ser, do que o médico, que o paciente precisa ter. Fala um pouquinho para mim disso tudo, que acho que a Cristiane colocou algumas coisas muito legais aqui para a gente. Eu dei uma lida aqui nos comentários, foram muito bons mesmo, assim, e literalmente enferruja, né, professora? Porque uma das coisas que modifica, que causa menos Alzheimer é você estar sempre aprendendo. Então, literalmente enferruja a gente parar de aprender. Eu, inclusive, agora vou decidir que esse ano eu vou aprender a tocar gaita, professor. Eu até falei com o professor Cássio, que é para ver se eu não paro de aprender nada. Eu acho que a parte boa de ser treinável e é que, primeiro, você consegue, né, assim, chegar lá e ser o médico que o paciente precisa. Eu acho que essa é a primeira coisa. Porque às vezes os alunos vêm, olham pra gente e falam assim: "Ah, mas isso aí é uma visão que, tipo, a pessoa é assim". Assim, então, uma das coisas que os gregos ensinaram pra gente é que a pessoa passa a ser assim depois de tanto treinar. Quer dizer, a pessoa virtuosa é aquela pessoa que pratica a ação virtuosa todo dia, a todo momento, né? E aí ela passa a ser a partir da prática. Eu acho que isso que é genial, né? Assim, você entender que você consegue se desenvolver. Você tem um cerne que é seu, mas que você consegue se desenvolver. Isso vai te motivando e te movimentando em relação a ser uma pessoa treinável. A outra coisa boa e necessária para você entender que é treinável é você entender que você não é tudo, né? E isso te traz uma lição de simplicidade e de humildade que muitas vezes, professora, te deixa até menos frustrado. Uma das aulas que os alunos mais pedem para eu dar, professor, é, por exemplo, sobre. Eu até fiz um post esses dias sobre ressuscitação cardiopulmonar. Falo, cara, essa é uma das piores coisas que a gente pode falar para o aluno, que o médico faz ressuscitação. Eu falo, aí eu viro para eles, aí eles falam assim: ah, Diego, é só uma questão de palavra. Fala reanimação, fala qualquer coisa. Diego, seu chato. Eles me olham assim, viu, professor? Diego, seu chato, pergunta tudo, fala tudo, pentelho. Aquele cara que fica questionando. Eu falo, não, mas sabe por quê? Porque o conceito é errado. Quando eu tô no pronto-socorro, ou quando eu tô na minha vida, e um paciente tem uma parada cardiorrespiratória, e eu julgo que é por uma doença que não tem reversão, ou que eu olho para o paciente que está parado e ele já tem sinal de rigor mortis, por exemplo, esse paciente está morto, tecnicamente falando, ele está morto. Eu não vou massagear ele porque eu definitivamente não tenho potência de ressuscitar ninguém, entende? Agora, quando eu faço massagem cardíaca, eu estou acreditando que aquela pessoa tem uma doença reversível e, portanto, eu vou tentar reverter. Ou que o que a pessoa tem não é inevitável. Ou porque eu não sei. Porque se eu souber, aí você vê, né, professora, o conhecimento é cíclico, isso já impediria que muitas pessoas em cuidados paliativos exclusivos fossem ressuscitadas, porque o paciente em cuidado paliativo exclusivo, ele tem uma doença que é finita, e aí você não ressuscita porque você não tem o potencial ressuscitador, né? Então, eu falo para eles, o conceito errado aqui é o seguinte: você que é um médico, você tem que saber o que é morte. Tem muita gente que acredita que quando está fazendo massagem cardíaca, você de fato está trazendo a pessoa da morte. Só que isso te traz um inconsciente de poder que vai te deixar muito frustrado o resto da sua vida como médico. Tanto que hoje as pessoas inventaram o termo morte abortada. Eu falo, oi? Agora, eu ensino muito residente de emergência clínica, eles falam assim: ah, esse paciente veio, ele teve uma morte súbita abortada. Eu, o que você está falando? Como assim morte súbita abortada? Quer dizer, sabe, assim, começa a gerar uma espécie de delírio de grandeza, delírio de poder. Não, eu não estou falando isso do ponto de vista
chacota, mas assim, isso gera muita frustração e angústia. Então, sim, o fato de você ser simples e entender que você não é uma pessoa que ressuscita as pessoas, e sim você aplica terapias convenientes para situações diversas em contextos desafiadores, te ajuda a treinar, né? Então, quem treina? Treina quem entende que não sabe tudo ainda, né? Então, assim, nesse contexto, eu acho que o treinar, ele é muito positivo, assim, né? E isso que a doutora Cristiane falou, né? O médico que eu quero ser não pode estar muito distante moralmente do médico que o meu paciente precisa ter. Isso é uma das coisas que os alunos mais perguntam, né? Às vezes, Diego, mas professor, agora falando claramente, isso aprendi numa visita na retaguarda, né? Assim, eu estava na retaguarda um dia e tinha um paciente que ele era muito machista, mas muito, muito, assim, muito além da conta. Ele olhava. A Thaís acho que não está mais aqui, mas ela lembra dessa história que a Thaís era técnica de enfermeira. A Thaís hoje é advogada, especialista em direito médico, etc. E era um paciente, professora, que chegava e falava assim: vem passar sonda em mim, sabe? Bem assim. E aí, assim, eu passando visita, professora, juro que eu não percebi. Tô aqui, né, confessando meus pecados. Não é que eu não percebi que ele não fosse machista, mas eu não percebi o sofrimento que aquele paciente estava gerando nas pessoas. Entende, professor? E aí, eu só perguntei para a médica residente que estava cuidando dele, eu falei, viu, você não está tendo nenhum problema? Mas assim, professor, depois de 10 dias de estágio, sabe assim? Você não está tendo nenhum problema com esse paciente, porque a equipe de enfermagem está falando que ele é insuportável, né? Professora, a residente desandou a chorar, mas de uma maneira que eu me senti tão culpado por não ter percebido aquilo antes, porque o que aconteceu foi o seguinte, ela achou que ela tinha que cuidar daquela pessoa independente de qualquer coisa, ela tinha que ser o médico que o paciente precisa, sabe, doutora Cristiane? E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, né, porque ela estava querendo muito ser o que o paciente precisava, passando muito por cima dela. E aí eu orei para ela e falei assim, não, 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 pelo amor de Deus, não, você não precisa disso, calma. Primeiro, a gente pode trocar de médico. Segundo, eu preciso ir lá conversar com o paciente que ele precisa deixar de ser, né, tão machista e tão ruim. Eu ia falar uma palavra, professora, mas eu vou evitar porque é gravado, né? Aí os meus palavrões vão ficar gravados. Mas aí eu fui, conversei com o paciente e falei para ele que eu não tinha equipe para cuidar dele mais. Falei assim, eu falei, olha, eu não tenho mais equipe para cuidar. Você não está em risco de vida, eu não tenho mais equipe para cuidar de você. Então, o que eu estou trazendo aqui, né, óbvio que não é discordando de você, né, doutora Cristina, mas assim, eu acho que a gente tem que tentar se aproximar do que o paciente precisa ter, desde que isso também não atropele muito quem você é. E aí que, de novo, vem aquele equilíbrio e aquela linha tênue, né, porque você pode ficar você pode discriminar e não. Por isso que eu acho que isso que os gregos chamam de frônese, que é essa sabedoria, é muito. Precisa de muito treino e muita reflexão. Eu acho que eu vou precisar de mais uns 40 ou 50 anos ainda, professora, para chegar lá. Mas eu acho que, basicamente, eu tenho medo, professora, porque como professor de ética, eu sempre falei que você tem que ser sempre empático, né? E essa médica residente, ela me ensinou que ela não precisava estar fazendo aquilo daquele jeito, sabe? Ela não precisava se ofender e ser tão maltratada para ser a médica que ela precisava ser. E aí o choro dela, que mais doeu em mim, não foi um choro porque ela tinha raiva do paciente, foi um choro porque ela achou que ela era uma médica insuficiente, porque ela deveria estar passando. Você entende, professora? Dói, né? Você fala, nossa, como que eu não percebi isso antes? Eu falei, sabe assim? Nossa, muito legal. E isso é uma coisa, né? Às vezes a gente se cobra demais, né, Diego? A gente se cobra demais, né? Então, isso também jura mais. A gente se frustra porque a gente não tem uma pílula mágica para tratar tudo, a gente se frustra porque a gente se cobra demais. E eu achei todas essas reflexões, assim, muito, muito boas. Já marquei aqui o rápido e devagar. Eu sou uma pessoa muito explosiva. Eu sou muito rápido, depois o meu devagar demora, daí eu fico falando, nossa, meu Deus do céu, né? Podia ter sido menos. Então, acho que é uma leitura que eu vou precisar fazer mesmo aí para a minha vida. Mas, olha, eu acho, assim, que todas essas reflexões, esses exemplos, essas histórias todas, vou ler esse seu artigo com o Marcos também, porque eu acho que essas pesquisas qualitativas, elas trazem muita coisa também em profundidade, aí que a gente, às vezes, deixa passar, né, nas nossas estatísticas todas. E assim, ó,
a gente não tem mais questões, mas também já estou chegando na hora do fim da nossa reunião, eu vou pedir para você deixar uma fala final para a gente aí e convidar o pessoal para a próxima reunião já. Por favor, Diego, sua fala aqui para a gente, para ficar gravada, hein? Não, professora, é só assim, eu careço de grandes finales, professora, mas na verdade é agradecer, de verdade. Foi uma surpresa muito boa, muito gostoso vir participar do CAISM e participar de uma discussão com. A gente fica muito distante, é perto, mas é longe, né? Então, eu gosto muito do CAISM, já conversei bastante conversei com a professora Juliane, conversei com a doutora Eliana Amaral, falei que eu estou à disposição, né, de construir coisas junto, gosto muito, gostei muito do convite, estou muito honrado, espero ter acrescentado, e às vezes a mensagem que eu deixo aí não é nem para vocês, né, professora, porque vocês já sabem tudo isso, mas às vezes para o aluno, para o médico residente, que vai falar assim, nossa, Diego, mas então é muito difícil. Fala, não é porque é difícil que você não consegue ter felicidade durante o caminho, né? Aí é meio que parafraseando o que o Sérgio Cortella fala, o problema é você deixar para ser feliz só na happy hour, né? Clóvis de Barros também fala isso, né? Só na sexta-feira à tarde. É difícil, mas o treinamento pode te trazer felicidade na segunda-feira às 8 horas da manhã, né? Mesmo com esse frio que a gente está vivendo. E olha que o careca sente nesse frio. Mas a gente pode ter felicidade no caminho, né? Não só lá. A gente não precisa só sofrer até, né, ser feliz, né? E obrigado, professora, obrigado demais, assim, estou à disposição. Eu que agradeço mais uma vez, e assim, ó, vamos fazer um eixo de GO em ética bem forte aqui, ó, tem Cássio, Juliane, Eliana, gente, o Denis aqui, a gente tem muita gente interessada nisso, e a gente é uma área que precisa muito dessas reflexões, viu, Diego? Muito bacana mesmo, viu? Então, eu vou terminar a nossa reunião, já convidando vocês para a nossa próxima reunião, tá? Márcia, você pode pôr para a gente? A gente sempre tem assim, a próxima reunião a gente vai trazer um tema polêmico também aqui, a gente vai falar sobre violência obstétrica, polêmico não, polêmica é o termo, né, que é discutido, se deve ser usado desse jeito ou não, e a gente vai trazer a professora Melânia para falar disso com a gente na semana que vem. Espero vocês todos aqui, e mais uma vez, Diego, muito obrigada, e a gente vai te chamar mais vezes, viu? Ah, Tá eu fico muito certo? feliz, virei com certeza. Obrigado, professora, Então tá obrigado bom. mesmo. Tchau, tchau, gente, até semana que vem. Abraço.